Segundo dados do Ministério da Saúde, de dezembro do ano passado a agosto desse ano, foram registrados mais de 1.400.000 casos de dengue em todo o país. A média, gente, passa de 6.000 casos por dia e representa um aumento de 500% na comparação com 2018. Estamos vivendo em estado de alerta. Mas para conversar comigo e com você de casa sobre esse tema, nós vamos receber ele que é médico imunologista e alergista, o doutor Fernando Bizarria. Doutor Fernando, bom dia, entra aqui, doutor, bem-vindo. Bom dia, Satisfação bom em dia. recebê-lo novamente, doutor. Né? Muito bom voltar aqui novamente. O senhor esteve aqui falando sobre sarampo. Sarampo. Foi muito bom o programa, a gente recebeu muitas informações claras, a gente entendeu o assunto, doutor, né? Então hoje o assunto também, ele é muito recorrente, doutor, quando a gente fala dengue, 6.000 casos por dia, isso assusta, doutor. É um assunto que está na moda, né? Nessa época do ano já começa a esquentar, né? No verão. É uma doença do verão, é uma doença das chuvas, do tempo quente, né? E começa a aumentar os casos novos de dengue mesmo. E é uma doença que, acima de tudo, não espere o remedinho lá da farmácia. É um assunto que a prevenção começa dentro de casa, o cuidado aí em nossa casa, os reservatórios. Então é um trabalho nosso. Enquanto você está preparando o seu almoço, a gente vai conversar com você sobre isso, com o nosso doutor aqui, e daqui um pouquinho a lição de casa, verificar se nós não temos aí reservatórios de água que podem ser assim, focos assim de reprodução do mosquito, né, doutor? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutor? Vamos. Então está aqui o doutor conosco, gente, um assunto de hoje muito sério. Ô doutor, então, quando a gente fala de dengue, né? Quando a gente fala de dengue, estamos falando do quê? Né? A dengue ela é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, né? Ela é uma arbovirose. O que é uma arbovirose? É uma doença transmitida por um inseto, por um animal. Então, ela não passa de ser humano para ser humano. Ela depende do animal para ser passada para o ser humano. Ou seja, uma pessoa que foi contaminada pelo Aedes aegypti, que é o mosquito vetor que vai lá picar e levar, né? Vai levar o quê? O óvulo, a larva, o vírus. O vírus, né? Isso, o vírus. Então, a pessoa recebe essa picada, desenvolve dentro dela o vírus da dengue. Essa pessoa que tem não vai contaminar o outro ser humano, não. Abraço, num beijo, não tem isso, doutor? Não, na verdade, assim, não são todos os mosquitos Aedes aegypti que são contaminados com a dengue, né? Então, alguns são contaminados e outros não. Se o Aedes aegypti for contaminado com a dengue e esse Aedes aegypti picar a pessoa, o paciente, aí ele vai se contaminar com a dengue. E a forma de transmissão é só essa mesmo, através do mosquito. Então, o paciente que tem dengue pode abraçar uma outra pessoa, pode beijar, pode ter contato, que não vai passar a dengue. Ô, doutor, e, por exemplo, se uma pessoa que de repente não sabe que tem, o mosquito está lá incubado, enfim, essa pessoa doa sangue, tem o vírus e vai doar sangue para uma outra pessoa. Não há essa transmissão, doutor, assim? Hoje em dia, há uma triagem muito grande, né, para os pacientes que doam sangue. Então, a gente faz muitos exames, a gente faz um filtro mesmo nesses pacientes todos. Então, nesse caso, não há transmissão de dengue em caso de transfusão sanguínea, né, quando o paciente doa sangue para uma outra pessoa. Não tem jeito. Até porque o vírus da dengue precisa do paciente estar vivo, né? Precisa de estar circulando o sangue, de estar vivo. E, teoricamente, aquele sangue lá que vai para a transfusão, ele está parado, fica parado por um tempo. Então, não existe. Quem é que transmite o mosquitinho? É o mosquitinho macho, fêmea, doutor? Assim, mais de dia, de noite, como é que é? Isso, geralmente é o mosquito fêmea e, normalmente, é mais no finalzinho da tarde, que é onde eles começam a voar por volta das 3, 4 horas da tarde, até as 8 horas da noite, que é a hora que o mosquito está mais ativo, eles estão mais ativos. E é onde que tem a maior transmissibilidade, né? Então, por isso que a gente orienta até em alguns casos para as pessoas, quando vão se expor a algum lugar de mata, ou até tem casas que tem muito mosquito, muito pernilongo, né, nesses horários da tarde, tentar cobrir um pouco mais a pele,
roupas que são um pouco mais compridas, para evitar um pouco esse contato com o mosquito nesses horários. Aqueles repelentes, doutor, assim, afugentam ou não? Sim, os repelentes, eles são excelentes armas contra o mosquito da dengue. Eles realmente repelem o mosquito da pele do paciente e são muito eficazes quando a gente usa conforme a orientação, né, conforme a bula. Então, assim, tem repelente que tem que reaplicar de 2 em 2 horas, tem repelente que dura um pouco mais, então tem que seguir a bula, mas é extremamente eficaz. E algumas medidas, como eu falei para você também, nesses horários de pico do mosquito, usar uma roupa um pouco mais comprida, fechar a casa nesse horário do fim da tarde para o começo da noite, que é o horário que tem mais o mosquito mesmo. Doutor, geralmente assim a gente vê que nos postes, assim, tanto zona rural, urbana, que quando tem um poste que chega à noite, que a luz está acesa, os mosquitinhos ficam ali, porque a claridade os atrai, enfim. Não é esse mosquitinho ou também, doutora? Ou seja, não é todo mosquito que vai trazer dengue, doutor? Não, não é todo mosquito que vai te trazer dengue, né? É o Aedes aegypti que vai trazer a dengue. Ele é bem específico, tem um desenho específico. Tem um desenho específico. Já vou mostrar para você, viu? Vou mostrar para você. Ele tem um desenho específico e mesmo dos Aedes aegypti, não são todos que são contaminados com a dengue. Então, às vezes, você vê um Aedes picando a sua perna, por exemplo. Aí você já vai ficar desesperado. Ah, será que eu estou com dengue? Não necessariamente, porque você teve uma picada de um Aedes que você vai estar com dengue. Tem que o Aedes estar contaminado com o vírus da dengue. Quem é que contamina o próprio mosquito, doutor? Onde é que ele vai buscar? Porque para ele transmitir, ele vai ter que ter. E onde é que ele busca? Onde é que ele recebe? Quem é a fonte dele para a gente acabar com a fonte dele, doutor? Uma das formas de contaminação do mosquito é o próprio ser humano que está infectado. Então, por exemplo, se um um ciclo a coisa. É um ciclo, exatamente. Então, se um Aedes aegypti que não está infectado com dengue, não está contaminado, e eu, por exemplo, doutor Fernando, eu estou com dengue, esse Aedes aegypti que não está contaminado vem e me pica, né, para sugar o meu sangue contaminado. Esse mosquito vai se contaminar com a dengue. E aí esse mosquito vai e pica uma outra pessoa. Aí ele vai contaminar essa outra pessoa com a dengue. E o vírus não mata o próprio mosquito, não? Não mata o próprio mosquito. Agora, tão logo, doutor, a pessoa é picada com Aedes aegypti contaminado, tão logo já começam a aparecer os sintomas da dengue? E quais são esses sintomas, doutor? Isso varia muito do estado imunológico do paciente, né? Tem isso também? Tem, do estado nutricional, mas normalmente o mosquito picou o paciente, em torno de mais ou menos uns 4 dias ele já começa a desenvolver os sintomas. Como? Normalmente febre, então a dengue sempre tem que ter febre, né? E é uma febre alta. Mais do que o normal, doutor? É uma febre acima de 38,5. É uma febre alta, né? Considerado alta. Lembrando que febre é a partir de 37,9. Então, uma febre acima de 38,5. Esse paciente cursa com muita dor nas articulações. Parece que está quebrando os ossos, né? A sensação que os pacientes falam é de quebrar os ossos. Então, é uma dor intensa nas articulações, nos ossos. É uma dor intensa atrás dos olhos, os olhos doem muito. A maioria dos pacientes com dengue reclamam muito dos olhos. Esses pacientes também podem ter pintas no corpo, pintar o corpo da cabeça aos pés. E essas pintas podem ou não coçar também. Eu acho que temos algumas fotos que vão ajudar a ilustrar, doutor. Vamos mostrar para quem está em casa? Porque o programa Saúde Feca fica muito bonito quando a gente tem algumas imagens para ilustrar. Esse é o danadinho, doutor? Essas características que tem o Aedes aegypti? Isso, esse é o famoso Aedes, né? Lembrando que o Aedes, ele tem essas pintinhas branquinhas, né? Então, isso diferencia ele dos outros mosquitos, né? E como eu falei para vocês, não necessariamente todo Aedes está contaminado com o vírus da dengue, né? Então, tem os Aedes que estão contaminados e os que não estão contaminados. Então, geralmente no final da tarde, onde ele levanta o voozinho e vai tentar buscar comidinha. E a comida que ele gosta é o sangue, né? Exatamente. O período, né, que ele costuma voar, costuma procurar o sangue, costuma se alimentar, é de mais ou menos de 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. É quando eles começam mesmo a procurar, a voar, e é onde a gente percebe que tem as maiores picadas nos pacientes por causa do mosquito. E ele se reproduz, doutora, aí, como a gente disse no início,
em pneus, onde tem um pouco de água acumulada, é o ambiente que ele gosta de se reproduzir, doutor? Isso, ele se reproduz em água limpa e parada. Independente da quantidade, eles podem se reproduzir numa tampinha de refrigerante, por exemplo. Olha só. Por isso que tem que tomar tanto cuidado, porque uma tampinha de refrigerante pode gerar centenas de mosquitos Aedes que podem transmitir a dengue. A gente né? até já foi aqui direto nessa foto que mostra onde ele Sim, pode... Né? Então por isso a gente orienta sempre a tomar cuidado com pneu com água parada, né? Essa foto é muito bacana, que são os recipientes de colocar as plantinhas, os vasinhos de planta. Né? Que é tão bonito, enfeita, fica tão bonitinho, mas... É lindo, mas a gente tem que tomar um cuidado muito importante, porque essa água parada aqui nesse recipiente, de onde a gente coloca os vasinhos, elas costumam causar muito mosquito da dengue. O mosquitinho entra ali, deposita os seus ovos... Que não são poucos. Que não são poucos. E uma outra coisa importante, esses ovos estão na água. A gente tira a água do recipiente e o ovinho ficou lá. Até por 1 ano ele pode sobreviver sem água. Então não é só despejar água, é limpar mesmo, doutor. É limpar, exatamente. É fazer uma remoção mecânica. Né? O que é remoção mecânica? É a gente lavar e tirar mesmo, fazer essa lavagem. Aqui as calhas também, né, doutor? As calhas é muito importante, nas calhas acumulam muita água. Caixa d'água, a gente tem que tomar um cuidado muito importante com a caixa d'água, fechar muito bem a caixa d'água e limpar periodicamente a caixa d'água, isso é importante. Fazer a limpeza mesmo, a lavagem mesmo, tá? Não é só fechar, tem que lavar também a caixa d'água. Porque o mosquitinho vai depositar os seus ovos e quando eles eclodem, gente, milhões que tem ali, né? Então é aquela questão. Então é a lição de casa, Então tá aí a nossa tarefa que a gente pode prevenir. Então tem um mosquitinho aí, doutora, explica essa foto aí. Isso seria mais ou menos o mosquito picando o ser humano e o vírus chegando, entrando e infectando, né, as células de imunidade e destruindo até essas células de imunidade, né? Uma das células sanguíneas que a dengue ela destrói são as plaquetas, as famosas plaquetas. A proteção, um sistema imunológico, né, doutor? Exatamente. Com a diminuição e a destruição dessas plaquetas, o paciente tem uma tendência muito grande de sangrar. Então, é por isso que pode causar a dengue hemorrágica, que é a complicação da dengue. A dengue hemorrágica, a mais temida é a dengue hemorrágica, um choque hemorrágico, que é o paciente... É o vaso que está sangra, porque a plaqueta ela é responsável por não deixar a ter esse sangramento excessivo. É o processo de coagulação, né, doutor? O processo de coagulação. Então, quando se destrói isso, a pessoa fica desprotegida, doutor. Isso. E aí depende muito do estado nutricional do paciente, de como ele está, se é a primeira vez que ele pegou dengue ou não. Normalmente, na primeira vez, o quadro ele é mais brando. Entendi. É uma dengue mais leve, o paciente cursa com febre, pode ter mais de uma vez, doutor? Pode ter, assim, repetições? Pode. A dengue, existem 4 tipos diferentes do vírus da dengue. É o mesmo que vai se mutando, doutor? Mutação? Ou não, são vírus diferentes mesmo. Entendi. Sendo que você, por exemplo, se você adquiriu a dengue tipo 1, vírus 1, você fica imune somente à dengue tipo 1. Mas você pode pegar a dengue tipo 2, a dengue tipo 3 e a dengue tipo 4. Pode pegar as 4 de uma vez só? É difícil? Não, é difícil. Não existe essa junção das duas. Normalmente é um tipo só. O nosso sistema imunológico não protege, doutor? O vírus é tão forte que ele ultrapassa essa barreira, doutor? Depende muito do estado nutricional. Tem paciente que pega dengue que não tem sintoma nenhum, que não tem febre, que não tem mal-estar, às vezes nem sabe que teve dengue. E depois, mais para frente, a gente acaba descobrindo que o paciente teve dengue. Entendi. Em compensação, tem outros pacientes que vão ter um sintoma muito mais exacerbado. Por exemplo, as crianças, os idosos, eles são os pacientes que têm mais clínica. Entendi. Né? Então, por exemplo, o paciente pegou a dengue 1, ele não pega novamente a dengue 1, mas ele pode pegar a dengue 2, 3 e 4. Entendi. O senhor falou que fica manchas na pele, é esse quadro aqui, doutor? Isso. Aqui são essas pintinhas, né? Essas pintinhas que o paciente, que são bem característicos quando o paciente tem dengue.
né? Parece uma catapora e um sarampo, doutor, né? Isso, é bem parecido com a do sarampo, Né? exatamente. É bem parecido com a do sarampo mesmo. Então, normalmente, no pronto-socorro, quando o paciente chega, e às vezes a gente não tem disponível na rede do SUS, em todos os lugares, o teste rápido de dengue, os exames de dengue, a gente faz o garroteamento, né, para a gente ver se piora essas pintinhas. Quando faz esse garroteamento e piora as pintinhas, a gente já tem um diagnóstico muito sugestivo de dengue. Entendi. Entendeu? Quando Agora, piora. a pessoa... É a prova do laço, né? Conhecida como prova do laço. Do garroteamento do laço. Isso, né, a prova do laço, a famosa prova do laço. Isso aqui cria bolinhas, estouram, doutor, assim? A pessoa coça e depois na unha pode transmitir? Não criam bolinhas, elas não estouram. São como se fossem pintinhas vermelhinhas mesmo dentro da pele. Alguns pacientes cursam com prurido, que é a coceira, podem cursar com coceira. Isso pode acontecer, mas elas não estouram, não. E na prova do laço, o paciente chega já com essas pintinhas. Quando a gente faz a prova do laço e ela positiva, essas pintinhas aumentam muito mais naquela região. Olha só que interessante, gente. É uma doença de gente grande ou também criança pode ter? Não tem idade? É uma doença de gente grande, é uma doença de criança, uma doença de adulto. O mosquito não escolhe, né, doutor? É uma doença de homem, uma doença de mulher, é uma doença que ele não escolhe. Dengue é o tema de hoje. Então, se fosse para definir dengue, dengue seria? Dengue é uma doença transmitida pela picada do inseto, do Aedes aegypti, né, que é do pernilongo, do mosquito, do famoso mosquito, que causa febre, o mal-estar, as dores no corpo, nos olhos, nas articulações. É uma doença que a gente tem que se preocupar, principalmente agora nessa época do ano, começando o verão. Ela é mais endêmica agora. No verão. No verão, aumenta. Por dois motivos. Pelo calor, o mosquito gosta desse calor. E pelo aumento das chuvas, começa a aumentar a chuva. Logo então, acumulam-se mais águas. Acumulam-se mais água parada, que é o reservatório que o mosquito gosta para botar os seus ovos e eclodir mais e mais mosquitos. Ele está preocupado com a sobrevivência dele, então ele quer se multiplicar, ele vai fazer a parte dele. Façamos também a nossa parte, não deixando com que isso aconteça, viu? Doutor, a pessoa vai para o hospital, você falou que o período da hemorragia, né, quando o vírus pica, etc., assim, tem um período da hemorragia. Leva ao hospital, a pessoa fica prostrada, pode ficar internada por causa da dengue, doutor? Pode sim. Isso, como eu sempre falo, isso varia muito do estado imunológico da pessoa. Tem paciente que não vai ter sintoma nenhum, ou que vai ter uma dorzinha de cabeça e uma febre. Agora, tem outros pacientes que vão ter sintomas muito agudos, principalmente os que já têm uma doença de base. O que seria uma doença de base? Diabetes, pressão alta, né, uma outra doença. Nas crianças, nos idosos, esses vão ter mais sintomatologia. E a dengue, nesses casos específicos, pode evoluir para uma dengue hemorrágica, pode evoluir para uma internação, pode evoluir sim. Ou seja, se o vírus encontra um sistema imunológico debilitado, aí sim que ele faz festa, doutor. Isso, tudo hoje em dia é o que eu brinco, o que eu falo para os meus pacientes, tudo tem a ver com a imunidade. Entendi. Então, se o paciente está bem nutrido, tem uma boa imunidade, se o paciente está bem, clinicamente está bem, ele vai ter um curso muito mais favorável da doença, né? Tanto da dengue quanto de outras doenças também, mas principalmente da dengue. Doutor Fernando, as pessoas também estão interessadas, um assunto muito sério, e mandaram suas perguntas. Vamos acompanhar, então. Meu nome é Hilda, sou de Pernambuco, Palmares, Pernambuco. Gostaria de saber o que é que se não pode comer quando se está com dengue. Aí, doutor, para ajudar a dona Hilda lá de Pernambuco, doutor. Bom dia, dona Hilda. Dona Hilda, a princípio, comer não existe uma restrição alimentar. Muito pelo contrário, a gente orienta que o paciente com dengue tome muita água, se hidrate abundantemente, com chás, sucos, líquido, muita água. O que não pode com o paciente com dengue são alguns remédios, como anti-inflamatórios. Opa, Isso. Cuidado, automedicação, cuidado, a partir de agora, ouça, né? Isso é muito importante. Então, por exemplo, o famoso AS, que é aspirina, ibuprofeno, né, são anti-inflamatórios, eles podem fazer uma dengue
básica, uma dengue tranquila, evoluir para uma dengue hemorrágica. Mas se a pessoa já faz uso disso, doutor, a pessoa já faz uso por sistema, de repente, algum problema cardíaco, etc., já usa o AS, etc., e aí contrai a dengue, e aí? É orientado parar. É orientado, Parar. pelo menos por esse período, num período de pelo menos de 5 a 7 dias, a gente para com um anti-inflamatório, porque a chance de ele evoluir para uma dengue hemorrágica é muito grande. Né? Então pode ter uma dengue hemorrágica, da hemorragia no cérebro. É o famoso afinador de sangue, né, doutor? Também, exatamente. E os anti-inflamatórios, para dor, por exemplo, também. Então, cuidado, gente, automedicação. Tem um suspeito de dengue e foi diagnosticado dengue, então fala para o médico o remédio que está tomando ou estava tomando, viu? Mais uma pergunta aqui no Saúde e Fé, doutor. Bom dia, doutor. Eu sou o padre Everaldo, sou da cidade de Cotia, São Paulo, e gostaria de saber quanto tempo dura a dengue e para a recuperação. Padre Everaldo, reza por nós, viu, padre? Um grande abraço, viu? Sua bênção também. E daí, doutor, vamos ajudar o padre Everaldo e os seus paroquianos aí. Bom dia, padre. Os sintomas cursam aproximadamente por 5 dias, desde o início da primeira febre até o exantema, a dor nas articulações. Exantema são aquelas manchas. Isso, exantema são aquelas manchas, o paciente fica pintado, né, pode ter coceira ou não, alguns casos os pacientes têm coceira, outros não. Então, normalmente eles duram de 5 a 7 dias, até o paciente ter uma alta e já estar bem para poder voltar às atividades normais. Entendi. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé. O povo tem voz, o povo fala aqui conosco. Bom dia, eu sou o Padre Adriano, lá da paróquia Santo Antônio de Grão-Mogol. E eu queria saber quanto tempo demora, né, para aparecer os sintomas na pessoa depois de ser picado pelo mosquito da dengue. Tudo bem, hoje é um programa dos padres aqui, né? Obrigado, padre. Então, feita a pergunta, padre, vai ouvir a resposta e reze por nós também, viu? Bom dia, Padre Adriano. Normalmente pode cursar de 4 a 5 dias até 7 para o início dos sintomas. Então o mosquito picou, aí tem um período de incubação, até desenvolver esses sintomas aproximadamente 4 a 5 dias também. Ok. Temos pergunta? Mais pergunta aqui, diretor? Solta aí, por favor. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Monique, eu sou do interior da Bahia, na cidade de Guanambi. Eu queria saber se a dengue ela pode afetar de alguma forma a gravidez. Aí, doutor, olha só, interessante. Dengue e gravidez, dengue e gestação aí. A Monique perguntou, doutor. Interessantíssima essa pergunta da Monique. Bom dia, Monique. Pode sim, pode atrapalhar a gestação para a mãe, tanto para a mãe quanto para o feto. Então, essa gestante, ela pode ter até o seu filho prematuramente por causa da dengue. Então, por isso que a gente orienta, a gestante teve alguma lesão de pele, febre, algum sintoma, procurar imediatamente o hospital para já receber o tratamento apropriado. Ok, isso é importantíssimo, importantíssimo. Mais perguntas aqui no Saúde e Fé para a gente? Bom dia, meu nome é Inácio, sou da cidade de Jacuí, Minas Gerais. Gostaria de saber como diferenciar o mosquito da dengue do pernilongo. E aí, doutora? Bom, a gente já viu as fotos. Vamos mostrar a foto de novo, diretor? Coloca aqui para fixar para quem está em casa. É claro que a gente não vai ficar pesquisando o mosquitinho aí no dia a dia, caçando o mosquito, mas acima de tudo, assim, é importante a gente visualizar. Doutor, Márcio, acho que é o nome dele, né? Inácio. Inácio. Bom dia, Inácio. Basicamente, o Aedes, que é o mosquito transmissor da dengue, ele tem essas pintinhas brancas, tá vendo? Ele é todo barriguinha pintadinho. vermelha. Essa barriguinha vermelhinha que já tá cheio de sangue. Tá, já tá ok, cheio de, tá. Ele já tá bem alimentadinho, Poxa, esse daqui, né? Safadinho. Safadinho. Então, assim, o Aedes, ele tem essas pintinhas brancas que são bem características porque o Culex, que é o outro pernilongo, o pernilongo comum, ele não tem essas pintinhas brancas. Então, a gente consegue diferenciá-los mais por causa disso, pelas pintinhas brancas que ele tem, que são bem características. E também o Aedes, ele tem um preto mais escuro. Um preto mais escuro e as pintinhas brancas que diferencia do Culex. Entendi. Gente, hoje o assunto dengue é uma realidade aí que está latente. Estamos chegando aí no verão, as temperaturas estão aí aumentando e ele gosta disso, gosta de calor, gosta de chuva, porque é chuva onde ele pensa, opa, ambiente propício para reproduzir os meus ovos, minhas larvas aí. Então, a nossa tarefa, a lição de casa, cuidar. O doutor falou assim que a gente tem que hidratar bastante. Tome água, tome muita água, mas não deixe a água acumulada. Então, tome você, mas não deixe a água acumulada, viu?